Código Florestal ainda gera divergências no Congresso, mesmo depois de aprovado na Câmara. Senadores já apresentaram um projeto de lei retomando pontos que foram excluídos do texto final. Além de encostas e topos de morros, a ideia é regulamentar o plantio em margens de rios e nascentes. E esse é um dos assuntos do Bancada Rural de hoje. Nós vamos falar também sobre a situação do programa de etanol no estado de São Paulo. O setor vem enfrentando uma crise de investimentos. Fique conosco porque o Bancada Rural está só começando. E a gente começa o programa de hoje apresentando os nossos convidados. Aqui no estúdio comigo, Dr. Ricardo Alfonsin. Tudo bem, doutor Alfonsin? Tudo bem, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Em São Paulo vão estar conosco o analista financeiro Miguel Daúde. Tudo bem, Daúde? E o Daúde. Tudo bem, Irineu? E o Daúde está acompanhado aí em São Paulo do secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal. Secretário, seja bem-vindo ao Bancada. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, secretário, agradecemos o doutor Alfonsin, Daúde, por estarem aqui com a gente hoje. E nós vamos começar hoje falando o nosso programa, falando de etanol. A moagem de cana do centro-sul do Brasil, na nova temporada, já começou atrasada na comparação com a safra passada. Nesta semana, a única entidade que reúne as indústrias revelou que foram moídas 4,7 milhões de toneladas até o dia 15 de abril. Isso significa uma queda de 32% na comparação com a mesma época de 2011. A produção de açúcar e etanol também caiu. Esse é o assunto que a gente vai desenvolver hoje com o secretário José Aníbal. Secretário, o que está acontecendo com esse setor, com o setor sucro-alcooleiro aí da cana? Os investimentos estão diminuindo? É um problema de mercado? É questão climática? O que está acontecendo? Por que essa redução, secretário? É um pouco de tudo isso, né? Você tem a redução de investimentos, não se aumentou a área de plantio, as pesquisas estão atrasadas para aumentar a produtividade, não é? É possível fazer mais no mesmo espaço. O setor nos últimos anos teve uma política forte de incorporações, de mudança de controles acionários, etc. Mas investimento foram escassos, né? Relativamente escassos. Houve investimento ano passado em São Paulo de mais de 3 bilhões de dólares no setor, mas de modernização, né, de retrofit, no que se refere a caldeiras para geração de energia. Modernização do equipamento. Modernização do equipamento. Há uma linha, inclusive, do Estado de São Paulo, de isenção total do ICMS para o retrofit, né, para aquisição de máquinas e equipamentos para a modernização. Mas, infelizmente, houve problemas climáticos também. E, infelizmente, nós temos aí uma perspectiva esse ano de uma safra menor do que a do ano passado, que já foi menor com relação a 2010. De outro lado, você tem essa artificialidade do preço da gasolina. O Brasil está pagando 10 para importar gasolina, 80 mil barris de gasolina dia, e vende por 8. E cria um artificialismo total. Embora o ICMS da cana em São Paulo seja só 12%, nos outros estados é 25%, tem até alguns que é mais, parece, mas 25% é a média, não tem como competir o etanol com a gasolina. Secretário, o senhor esteve recentemente com a presidente Dilma discutindo essa questão da cana, do etanol, porque o estado de São Paulo hoje é o maior produtor, né? Os nossos canaviais estão envelhecendo. 60%. 60%. Não há renovação desses canaviais. Qual é a posição da presidente Dilma, do governo, em relação à situação hoje de dificuldade que o setor vem enfrentando? Em primeiro lugar, Miguel, dizer que realmente você fez bem em distinguir. As questões relativas ao Estado, nós estamos trabalhando bem, favorecendo, reduzindo ICMS, tirando ICMS para modernização, automação, enfim, estimulando a conexão, não é, para que a geração se amplie, etc. E há uma política nacional que está um pouco largada. O governo reduziu de 25 para 20 a mistura do etanol na gasolina, não é? Privilegiando fortemente a gasolina, também em função da redução da produção de etanol.
E agora, finalmente, o governo decidiu centralizar essa conversa com os diferentes interessados, os produtores, os governos estaduais, os fornecedores de equipamentos, enfim, a pesquisa. Estão procurando, através de uma coordenação que será feita pela ministra Gleisi, fazer uma conversa abrangente com o setor para retomar o crescimento dessa indústria sucroenergética, que não é mais sucro-alcooleira, é sucroenergética, que você não tem só o álcool, você tem a energia. Nós podemos, em São Paulo, ter em 2020 uma Itaipu com energia verde, queima de bagaço e palha de cana, não é? Retomando essa conversa, que é crucial. Olha, eu diria que nessa Rio+20 que vai ter aí, o estado que pode apresentar o melhor caso de desempenho de matriz energética com fonte limpa é São Paulo, em grande medida por causa da cana. Nós temos hoje, em São Paulo, na nossa matriz atual, nós temos já mais ou menos 57% de energia renovável. A nossa previsão, na proposta que nós estamos discutindo, nosso plano estadual de energia 2011-2020, nós prevemos em 2020 69% de energia renovável na nossa matriz energética. Mas isso se realmente o setor sucroenergético tiver o crescimento que a gente espera que tenha e que é possível ter. Praticamente dobrar a produção nesses próximos anos. Mas para isso é preciso ter política, estabilidade, condições. Tem empresas, tem grupos estrangeiros que vieram ao Brasil que estão vendendo. Compraram recentemente plantas, usinas e já estão querendo vender, diante da imprevisibilidade e da falta de uma política consistente e que inspire efetivamente o investimento. O senhor tem questionado o governo federal? Maridel, desculpa. Não, Daúde, por favor, conclua. Eu acho que o secretário tocou num ponto muito importante que eu quero abordar aqui também com o doutor Ricardo Alfonsin, que é esse da insegurança. Então, por favor. Né? Da insegurança para o investimento estrangeiro. A gente tinha 5 anos atrás aí, vários projetos de empresas estrangeiras, muitos projetos, havia mais de 100 projetos de novas usinas e muitos desses não se concretizaram, inclusive Mato Grosso, outros estados. Eu acho que muito em função disso, né, doutor Ricardo? Mas insegurança jurídica, essa coisa. Minha saudação ao secretário e ao Daúde. No passado, vamos dizer, 20 anos mais ou menos passados, nós já tivemos esse desmonte do setor, né? Houve primeiro um estímulo, houve o desenvolvimento do setor na questão do álcool e houve um desmonte. Passamos 5, 6, não sei quantos anos. No fim do pró-álcool, né? No fim do pró-álcool, e depois, secretário, esse que é o problema. Para recuperar esse campo todo que é perdido, porque essa questão, como o senhor disse, da gasolina, isso não é inevitável que a gasolina não vai resistir a esse preço que está sendo praticado hoje. E aí nós vamos tentar recuperar o álcool novamente e isso vai custar muito caro, vai demorar tempo. E para recuperar esses investimentos também vai demorar muito tempo. Essa deve ser a grande preocupação, não é, secretário? Agora, o investidor estrangeiro vê essa mudança de regras a toda hora, essa insegurança, e ele vai fica com o pé atrás aí na hora de investir. Ou muitas vezes, Irineu, a falta de regras, né? A falta de políticas consistentes, que estimulem o investimento, né? Que criem confiança no investidor e que também imponham ao investidor uma regulação, né? No sentido de que haja compromisso com relação à produção do etanol, não é? Secretário? Havia aqui em São Paulo previstos investimentos em alcodutos que estão sendo feitos, mas Exato. certamente tudo isso caminha com uma velocidade menor na medida que você não tem produto, né? Na medida que a produção cai. Claro. O alcoduto era a nossa expectativa, quer dizer, é a nossa expectativa para uma exportação que melhore muito a logística e, consequentemente, o preço do etanol produzido no Brasil no mercado internacional. Mas tudo isso está meio em stand-by, está meio de espera, não é? Porque houve essa situação objetiva de safra, de redução de produção, e há essa falta de perspectiva com relação a preço do etanol.
O senhor acha, secretário, que essa discussão toda da questão ambiental, essa longa, nós vamos discutir daqui um pouquinho aqui, a gente vai falar um pouco sobre o Código Florestal, mas o senhor acha que isso também inibe investimentos? Quer dizer, a preocupação aí do investidor estrangeiro, eu me refiro principalmente ao investidor estrangeiro, inibe um pouco essa questão, essa discussão toda ambiental? No caso específico do setor sucroenergético, acho que não. Mas a cana é bastante visada. O setor sucroenergético, veja bem, o setor sucroenergético, até quando ele gera energia, o próprio canavial absorve o pouco de carbono que é emitido. Sim. Então é uma energia verde, absolutamente sustentável e tal. Está faltando, inclusive, mais pesquisa para que a gente possa tirar mais proveito nas áreas já plantadas hoje, não é? É possível fazer crescer a produtividade fortemente. Agora, toda vez que você tem uma matéria complexa como essa do Código Florestal, que ainda não se arbitrou adequadamente, embora eu não seja pessimista, hein? Eu acho que é possível chegar a uma convergência. É possível, acho necessário e urgente. Se eu estivesse em Brasília, porque eu sou deputado licenciado, eu estaria trabalhando fortemente, não no acirramento, mas na busca de criar convergências, não é? Que estimulem também o investidor a investir no Brasil nesse setor. Aliás, há uma perspectiva que não é pequena, de investimentos estrangeiros se consorciando, se associando aqui no Brasil e não só no setor sucroenergético. A Petrobras é associada a uma das maiores cooperativas da França, a Tereos, não é? Na produção de açúcar e álcool, né? E na geração de energia. Outro dia até estive numa planta deles modernizada, etc, etc. Enfim, outros grupos estão vindo para cá, se associando, buscando parcerias. O Código Florestal, sem dúvida nenhuma, está num bom momento de nós chegarmos a uma convergência. Porque você está no clímax. Se arrefecer agora, e aí impacta, sem dúvida nenhuma, no capítulo segurança. Antes da gente entrar especificamente no Código Florestal, recentemente houve uma mudança no comando da Única. O senhor tem alguma informação? Como é que vai essa Olha, eu acho que a Única e o conjunto do setor vai ter que se organizar também para esse diálogo com o governo, não é? Você não pode ter um diálogo... Porque parece que esse diálogo está difícil, né? Não, agora, eu acho que da parte do governo federal, tudo dá a entender que vai haver uma coordenação de iniciativas, né, para uma boa interlocução com o setor. Agora, o setor precisa se preparar para isso também. O Estado de São Paulo quer participar disso, por sermos o maior produtor, não é? Por estarmos diretamente interessados. Esse setor emprega em São Paulo centenas de milhares de pessoas, não é um setor qualquer, não é? Ele hoje representa 1,5% do PIB do Brasil. O setor sucroenergético, sim, 1,5%. É coisa expressiva. São 600 mil trabalhadores no conjunto do setor sucroenergético. Né? Então, é preciso que os produtores, a Única, ela tem uma representação muito diversificada, de grandes grupos, né? Você tem uma meia dúzia de grandes grupos que tem participação expressiva no conjunto da produção, e você tem centenas de empresas, de usinas, né, que precisam convergir nos seus interesses. Essa questão do anidro e do hidratado, né, como é que vai evoluir há uma tendência... Mas uma questão do açúcar também, né? A questão do açúcar, quer dizer, esse mix, como é que se arbitra isso? Isso tem muito a ver com o mercado, não é? Secretário, Irineu, eu não sei se você quer entrar no assunto Código Florestal ou vamos... Não, Daúde, nós vamos falar no segundo bloco do Código. Eu queria ainda explorar um pouquinho mais aí o secretário nessa questão energética e você também, Daúde, eu sei que acompanha muito bem essa questão aí do petróleo. Por quanto tempo eu vou fazer depois, viu, Irineu? Sim. Eu vou fazer, antes do secretário terminar esse bloco, eu vou fazer uma provocação para o secretário, mas vamos... Não, a questão que eu queria levantar é a seguinte: por quanto tempo vocês acham que a Petrobras consegue segurar artificialmente aí o preço da gasolina? A gente tem ouvido aí especialistas e tal, dizem, olha, o uso político da Petrobras, essa questão toda, pode levar a uma crise grave mais adiante no setor energético, né? Olha, eu perguntei isso à presidente da Petrobras, Graça Foster, 3 semanas atrás, estive com ela lá no Rio.
E até ela confirmou para mim, perguntou, escuta, quanto estão importando de gasolina dia? 80 mil barris. E de óleo diesel, 160 mil barris dia, né? E foi ela mesmo que me disse, pagamos 10, estamos vendendo por 8. Quanto tempo vai aguentar? Ela falou. Né? Mas eu sinto que a empresa tem preocupação fundada com relação a isso. Até porque ela tem acionistas privados que não estão interessados na questão política, né? Mas isso é óbvio. Eu acho que aí o governo tem que rapidamente tomar uma decisão de mercado, né? Porque a empresa, quanto tempo a empresa aguenta financiar essa... Eu imagino que quem tem ações da Petrobras está preocupado com isso, ele quer o retorno do investimento, quer lucro, né? Sem dúvida. O que a gente sabe no mercado é o seguinte, que a presidente Dilma está tentando equacionar essa questão dos juros. Né? Nós estamos vivendo um momento muito bom em relação à possibilidade de reduzir a taxa de juros. Equacionando essa questão da poupança, o próximo passo seria verificar o comportamento da inflação, porque a partir desse mês de maio, provavelmente vai haver uma inflexão da inflação, da curva de inflação, em função do passado. E aí, a informação que se tem é que ela vai permitir, então, a flexibilização do preço da gasolina. Então, vamos aguardar para ver o que acontece. Mas, Irineu, o que eu gostaria... Isso será um estímulo para o setor sucroenergético. Sim, porque você não pode matar esse setor. Mas, Irineu, eu queria fazer uma provocação aqui para o secretário. O que o senhor achou da poupança, secretário? Muito bom. Uma decisão corretíssima. Eu defendo, sabe, uma posição... É importante, o senador do PSDB, né, do seu partido, ele questionou. Ele disse assim, não, mas esse negócio está tomando dinheiro do poupador. Não, olha, eu acho que isso é um equívoco, essa posição. É um equívoco. Não está tomando dinheiro do poupador, está preservando a poupança como um instrumento poderoso de captação de recursos das famílias, de um modo geral, não é? De quem não tem tempo para ficar cuidando de aplicação financeira, ou não tem sensibilidade para isso, ou não tem interesse nisso, né? E tem ali o seu recurso aplicado com um retorno relativamente bem assegurado, bem garantido, né? E isso não poderia ser um impeditivo para essa política central de redução de taxa de juros. Eu, pessoalmente, tenho muita sensibilidade a uma posição já reiterada por um grande economista, o Yoshiaki Nakano, que defende a extinção da Selic, né? Eu acho que o Brasil está num momento bom para se desacorrentar, né? E acho que a presidente agiu corretamente. Eu lembro até que ela disse, para quem leu atentamente uma fala dela de algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, quando perguntaram a ela, mas a senhora está fazendo essa política com relação à taxa de juros, e como é que a senhora vai resolver o problema da poupança? Então, isso os técnicos, os profissionais do Ministério da Fazenda, do Planejamento, do Banco Central, melhor dizendo, Planejamento do Banco Central, certamente vão oferecer boas alternativas e nós vamos adotar uma delas. E, a meu ver, a que foi adotada é muito procedente, muito consistente. Você pode ver até nos cálculos que foram feitos pelos jornais, pela imprensa, o que se diz ser a perda, quer dizer, não é perda. Na medida que você reduz juros, todo mundo ganha. Eu acho que o custo-benefício dessa intenção do governo em abaixar a taxa de juros... viu, secretário, eu sou um crítico muito grande da política econômica do governo, mas hoje eu estou de pleno acordo. Eu acho que se a gente quer fazer com que o Brasil caminhe para um país da produção e não da especulação, este é um caminho. Então o custo-benefício é muito grande. A presidenta também já deu outros sinais. Agora não se discutiu essa guerra dos portos. Se criou um ICMS único de 4%. Infelizmente só vai vigir a partir de janeiro do ano que vem. Mas tem estados, 2, 3 estados, que estavam praticando uma guerra impiedosa através dos seus portos, né? Especialmente Santa Catarina e o Espírito Santo. Tentaram estabelecer regras de transição para isso, a presidente de jeito nenhum. Vamos votar um projeto como está. Extinguir a possibilidade dessa guerra. Com isso está havendo um sinal aí também de que a presidente quer mexer na carga tributária, né?
E o Brasil tem grandes desafios: câmbio, juros, carga tributária. Quer dizer, é uma atitude de governo, claro que merece questionamento. Quem achar que deve questionar está livre para questionar. Eu, pessoalmente, acho que na questão da guerra dos portos, onde ela manteve uma posição firme do governo e determinou ao ministro da Fazenda que comunicasse aos dois governadores que não tinha negociação. Chega de jogo de cena, né? Um país tem uma hora que jogo de cena para lá, para cá, e a economia... O senhor é colega de turma da presidente? Sou, colega de turma. Entramos juntos na na Faculdade de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi meu cabo eleitoral. Ah, é? Eu ganhei representante de turma com 22 votos e o meu adversário 21. Ela fez a minha campanha, eu ganhei por 1 voto. Eu acho que eu vou ser o cabo eleitoral do senhor, hein? Quem sabe eu chego a presidente. Mas enfim, então eu acho que essa postura, e agora essa outra postura com relação à taxa de juros, olha, a Economist, de 15 dias atrás, caracterizou o spread bancário no Brasil como colossal. 30%. Está um pouco menos de 30% agora. Não, mas isso os bancos disseram que eles ganhavam 30% e era pouco. E era pouco, A média nos países da América Latina é um pouco mais de 5%. E nos países europeus abaixo de 5%. Você pratica 30%. Bom, nós vamos chegando aqui ao final deste bloco. Queria agradecer a participação do secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal, pela participação aqui no nosso bancado, pelas informações que nos trouxe. Secretário, muito obrigado, volte sempre. Olha, muito obrigado a você, viu, Irineu? Desculpe não poder ficar mais, mas eu tinha combinado com o Miguel. Sim. E realmente eu não poderia ficar além das 11 horas. Não, a gente compreende. Você, Alfonsinha, Carolina, e estamos à disposição. Quando o Miguel resolver me trazer aqui para fazer provocações, eu estarei sempre o senhor aceita. Tá ótimo, muito obrigado. Nós vamos para o intervalo, fazemos um rápido intervalo e já voltamos.